Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui com perdas para o terceiro episódio da segunda temporada da série The Witcher, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, aqui nesse episódio com certeza a gente pode confirmar aquela minha teoria que a gente meio que comentou no episódio passado. Lembram dela? Para quem está chegando aqui ao canal, deixa eu revisar mais um pouco. Bom, toda a primeira temporada aqui de The Witcher foi baseado em 2 livros do escritor Andrzej Sapkowicz, que deu origem, claro, ao personagem Geralt de Rivia. Ao longo de anos, ele foi escrevendo pequenas histórias a respeito do bruxo de Rivia, e depois foi reunindo aqui nessas coletâneas de contos. Bom, a primeira temporada está toda baseada nas pequenas histórias aqui contidas nesses 2 volumes. Os 8 episódios lá da primeira temporada. Bom, na verdade, sobrou um conto aqui que serviu de base para o primeiro episódio aqui, o de estreia da segunda temporada. Mas os restantes, outros 7, estão todos baseados, aí sim, na saga do Geralt de Rivia, The Witcher. Pois é, ou seja, uma composição de 5 volumes que faz toda essa trajetória narrativa com um grande de um arco. E aí que eu digo que é a mudança. Se antigamente, a cada novo episódio, lá na primeira temporada, nós tínhamos uma história completamente fechada, começo, meio e fim, agora nós não temos mais isso no quesito aqui de composição da narrativa, porque justamente se vale de uma história muito maior, composta de 5 livros. Ou seja, a gente tem uma pegada que a gente precisa logo compreender que a gente não tem aquele momento climático em cada episódio como a gente tinha na primeira temporada, ou seja, aquela sensação de, pô, tudo bem, o episódio está um pouquinho morto no começo, está colocando as peças em seu lugar, mas depois vai entregar algo grandioso e satisfatório. Não vai ser mais essa pegada, com certeza, a partir dessa temporada e, claro, para as outras. E nesse episódio aqui isso fica bem evidente porque lá pela quase o finalzinho dele, né? Geralmente ele dura em torno de 60 minutos os episódios, né? Eu já estava com aquela sensação, peraí, não vai aparecer monstro nenhum? A gente precisa lembrar da definição do Geralt, né? O personagem principal aqui. Ele é um bruxo. O que o bruxo faz? Ele é um caçador de monstros. Por uma boa quantia, claro. Mas, tá bom, e cadê o monstro aqui desse episódio? Não aparecia. Claro que existe o grande monstro, o pior de todos, que é o ser humano. Estava muito presente aqui nesse episódio. Mas sempre a gente quer ver um pouquinho, né, de alguma coisa bestial que Geralt vai liquidar. Bom, isso só apareceu realmente lá no finalzinho. Mas quando aparece, digamos que o bicho em si, ou os 2 bichos que aparecem, ele não estava assim determinado a aparecer pelo que estava acontecendo em todo o processo de construção deste episódio. Ou seja, sim, tem a ver com um personagem que a gente viu no episódio anterior, que era o bruxo Eskel. Mas depois e aquele outro bruxo, e aquele outro bicho que apareceu matando justamente aquela árvore lá que tem vida. De onde veio aquilo? Pois é, são coisas que a gente não consegue entender, porque faz parte de algo muito maior. Se fosse, claro, no contexto das pequenas histórias que geram o episódio, como foi na primeira temporada, a gente entendia completamente por que esse bicho aparece no final. Ou seja, haveria antes uma certa construção bem nítida. Agora não, ela é obscura. Como eu disse também no episódio anterior, quanta coisa esquisita tinha lá naquela cabana onde tinha aquela bruxa que fazia uma certa dominação daquelas 3 feiticeiras. Tanto a Yennefer quanto a Fringilla e também a nova personagem, a Francesca. Aquilo foi uma confusão. Claro, esse episódio aqui começa a esclarecer um pouquinho, mas também nem muito. Porque justamente é uma longa história que a gente precisa acompanhar, né? Aliás, acho que eu não frisei, né? Essa segunda temporada é baseada totalmente no primeiro livro da série de 5 romances, que é o Sangue dos Elfos, e também no começo aqui de Tempo do Desprezo. Ou seja, tudo está baseado nesses 2 Z. O livro inteiro do primeiro, mas um pedacinho do começo de Tempo do Desprezo, que é o segundo volume. Enfim, uma pegada diferenciada. Mas vamos falar especificamente então desse episódio aqui, o terceiro. Bom, logo de cara nós temos ainda a dor de Tsaya, né, que, pelo jeito, não tem mais chance, né, ela tem que admitir que Yennefer morreu em batalha, então ela escreve lá naquele livrinho, né, o registro dos bruxos que caíram, acho que 14 que morreram, né, 14, acho que foi, né, 12 ou 14, por aí,
mas ela estava relutante em colocar o último nome, que era exatamente o da Yennefer. Bom, e lá eles têm mais uma vez aquelas reuniões de conselhos dos feiticeiros. E ainda tem aquela pendenga de Stregobor e também lá do tio da Fringilla, que eles não acreditam exatamente que há um grande perigo a respeito lá de Nilfgaard e continuam não botando fé em Yennefer, mesmo que, né, se considere que ela está, pelo menos até certo ponto do episódio, que ela está morta, né? Porque depois, bom, a gente percebe, ela retorna, enfim, aí depois ele descobre, né, que se passou um mês desde o final do episódio anterior, porque de fato ela não tem mais poder, ela perdeu, ou seja, ela se consumiu completamente quando ela necessitou se valer da força completa lá do caos, que ela usou aquele fogo, né, aquela chama gigantesca, parecia um dragão, literalmente, né, varrendo todos os inimigos. E aquilo ali parece que se esvariou todo o seu poder, ou pelo menos o controle da magia, porque na verdade a magia é o controle do caos. Digamos que ela perdeu isso, não sei se momentaneamente ou para sempre. Tá aí um spoiler que eu não quero saber, hein? O jeito dela, fragilizada, de não ser mais nada, porque quando ela ainda era uma feiticeira, ela tinha o poder na mão, né? Que ela queria o poder para poder se consertar. É naquela coisa, né? Ela é uma mulher bonita, maravilhosa, mas mesmo assim ela ainda se sente completamente vazia. E agora que ela não tem poder nenhum, lascou de vez, né? Literalmente. Mas ela está nessa pendenga em relação ao conselho lá dos feiticeiros, principalmente com o Stregobor, né? Que também veio com uma história ali de uma certa feiticeira antiga, uma tal de Falca, né, que traiu todo mundo. Ela também tinha a mesma questão da Yennefer, né, um quarto de sangue elfo, e foi uma traiçoeira. E ele diz que Yennefer é da mesmíssima Laia. Tivemos o retorno também do Istred, que foi o amante de Yennefer lá na primeira temporada, ou pelo menos no comecinho, né, na sua época de academia ainda, defendendo ela, falando, não, ela não é desse tipo, ela nunca nos trairia, mas sempre tem aquela ponta de dúvida se ela tivesse ido para onde ela deveria ter sido enviada, que era justamente na posição onde Fringilla estava, que era lá sendo a maga do reino de Nilfgaard. Será que ela não transformaria em algo exatamente igual a Fringilla, só que naquela coisa de talvez não ser algo um pouco forçado, falso? Porque a gente até tem uma confirmação aqui nesse episódio, né? Quando temos lá em Cintra os elfos tomando poder junto com os Nilfgaardianos, a gente percebe que a Fringilla, já trajada de uma maneira toda elegante, ela está toda empoderada mais uma vez. Mas a gente percebe que ela é uma pobre de uma garota assustada, indefesa, como estava no episódio passado, quando simplesmente ela também não tinha poder nenhum, porque estava lá com as algemas de Demetério, né? Que segurava o poder dela, ela completamente indefesa, ela se mostra o que ela é. Já Yennefer, ela não faz isso. Mesmo sem o poder, mesmo fingindo que não perdeu nada, né, continua poderosa, ela nunca dá o braço a torcer. Ou seja, se ela fosse realmente a maga lá de Nilfgaard todos esses 30 anos, ela poderia ser algo pior ainda do que foi, ou se tornou a Fringilla. Ou será que não? Bom, senão não teria história também, né? Enfim, do jeito que tá, é interessante. E essa novidade, realmente, ela não ter poder, traz a história para um caminho que a gente realmente não podia imaginar, porque se antes, na primeira temporada, a gente pensava que, caramba, ela só quer poder, 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 e no fundo preencher o seu vazio, mas agora que ela não tem poder, como é que ela se vira? Como ela preenche o seu vazio? Será que ela voltou a ser uma mulher normal, apesar que ainda está completamente linda por causa de magia? Será que ela voltou? Não, não tem como ela voltar a ser uma mulher comum. Não tem como ela ter uma vida normal, como foi exposto na abertura lá do episódio da semana passada, do outro episódio, segundo, né? Enfim, que todos os episódios foram lançados no mesmo dia, aqui na estreia em 17 de dezembro aqui de 2021. Mas o que vale? Sim, a Yennefer tem uma construção bastante até interessante aqui nesse episódio, né, onde ela precisa provar que ela está do lado ali de Aretusa e junto com todos os magos, apesar, né, de Stregobor começar a fazer a cabeça até dos noviços, né, quando ele faz a apresentação lá de Falca, aquele grupo de pessoas que estão, de homens, né, apenas homens, detalhe interessante, né, também tem uma certa rixa, né, entre homens e mulheres ali dentro da academia, né, do lado dos feiticeiros
e das feiticeiras, ou magas, também são chamadas de magas, né? Mas há uma certa divisão, né? E ele está querendo fazer a cabeça lá dos noviços. Enfim, ele é realmente uma pedra no sapato. E provavelmente acho que partiu dele aquela ideia dela meio que ser absolvida, entre muitas aspas, literalmente matando lá o Cahir, né? Que era o refém que eles têm de Nilfgaard, né? Que a Tissaia não conseguiu tirar informação nenhuma da cabeça dele, por mais que o torturasse, porque ele tem uma magia, né, que bloqueia as memórias mais interessantes, digamos assim, né? Pois bem, e aí? Ela topa ou não topa fazer isso? No fundo, ela sabe, né? Se ela mata o cara, ela também vai ser condenada pelo Stregobor, que na verdade ninguém confia nela, quer dizer, tá lá e ali do Stregobor, né? Que os outros confiam, né? As outras feiticeiras, acho que não tem nenhuma contra ela. Acho que nenhuma, né? Não tem. Aliás, falando nas outras feiticeiras, né? Vocês viram aquela cena lá do laguinho ali, né? Elas estavam se refrescando e Yennefer, puta da vida, que não conseguia aquecer a água com sua magia, porque ela não tem magia nenhuma, né? E chegaram as outras feiticeiras, né? Chegou a Sabrina e uma outra figurante, que não abriu a boca, né? Acho que ela não estava participando da batalha que teve no final da outra temporada, né? Mas o que importa é que também estava ali junta a Triss. Se vocês repararam, ela está um pouquinho diferente. Aliás, a própria Yennefer fala para ela, né? Nossa, como você está diferente. Claro, isso em relação ao trauma que ela sofreu, né? Ela está ali com aquelas cicatrizes da queimadura que ela recebeu no final da batalha. Ela nem consegue tirar a roupa para entrar junto com as meninas ali dentro da piscina, se refrescar. Um trauma bem forte. Mas quando a Yennefer diz, nossa, como você está diferente, na verdade é uma brincadeira com nós aqui, espectadores, porque sim, ela está diferente. E o que está diferente dela? Não o trauma em si, mas os cabelos, as madeixas estão com cores diferentes. Pois é, a atriz, ela sempre foi morena do cabelo bem escuro e agora está clareando o cabelo dela. Vocês perceberam que está um pouquinho mais loiro? Ainda tem uma tendência um pouquinho a negro, mas está mais aloirado, digamos assim. Eu até fui conferir lá no primeiro episódio, quando ela está numa maca, totalmente tremendo, quase morrendo, né? E os 3 feiticeiros precisaram fazer lá uma magia para poder garantir que ela sobrevivesse. Ali, naquela cena, que nem dá para perceber direito o rosto dela, porque ela está deitada, né? Ali, as madeixas dela já estão mais clareadas. Foi o fogo que clareou o cabelo dela? Que coisa é essa, né? Esquisito, né? Bom, mais esquisito ainda foi que lá, então, no julgamento lá do Cahir, ou na execução do Cahir, né? Ela nem estava presente porque ela tinha sido convocada para alguma coisa. Que coisa é essa? Missão essa? Estranha? Coisa duvidosa, né? Bom, eu até sei porque eu já vi o episódio seguinte, mas não digo. É interessante, com certeza. Mas enfim. Bom, não vou falar. Senão vira spoiler, né? O que vale é que da situação de Yennefer ali, ela, claro, tomou, acho que uma decisão mais acertada. Porque se ela mata o sujeito lá, ela vai ficar em maus lençóis com a comunidade de feiticeiros da mesma maneira. E a solução que ela faz é uma mirabolante que eu não pensei exatamente nisso, né? Aliás, tem um detalhe interessante também ali dos reis, o rei que a gente já conhecia lá de Teméria e mais um outro que acho que vai começar a aparecer com mais frequência, porque o resto era tudo figurante dos reis que estavam por ali, né? Eram 2 fileiras de cadeiras de reis sentados, mas o resto era tudo figurante. O que vale é os 2 ali. E meio que eles estão com o pé atrás para com os magos, seus conselheiros, que uma das funções dos magos é serem conselheiros dos reis, né? Eles realmente estão meio assim, se devem confiar exatamente ou friamente nos magos. Um ponto também interessante. Na verdade, esse episódio aqui está cheio de conchavos políticos, né? Políticos ali internos, ali a academia de Aretusa, e também com relação aos reis, que pelo lado deles também começa a ter um posicionamento assim, um pouquinho diferenciado para com os seus conselheiros. Bom, de qualquer forma, Yennefer toma a decisão para lá de translocada de salvar o Cahir, não matar ele com o machado, e pior ainda, né? Salva ele, deixa ele fugir e ainda ajuda, né? Montando junto com ele ali na garupa do cavalo. E vocês percebem também um certo sorriso de Tissaia quando ela faz isso, ou seja, ela sabe que a única solução da Yennefer é exatamente essa mesmo, né? E embora não tomar partido de nenhuma decisão imposta meio que pelo conjunto, né, de feiticeiros, ela tem que seguir o seu próprio caminho. Se isso vai dar merda ou não, não importa, mas ela tem que seguir
no caminho que ela constrói, não que os outros trilham para ela. Falando nisso, né, em seguir caminhos, aí a gente vai para outra história aqui do episódio, que claro, com o personagem principal, Geralt, e também Cirilla, que continua o seu treinamento de fato e com mais força. E naquele problema que ela tem de ser bem aceita pelos outros bruxos ali da Academia de Bruxos, que eu não decorei ainda o nome, né? Kaer Morhen, acho que é isso, né? Kaer Morhen, acho que eu decorei. Enfim, aquele lugar ele também completamente destruído, né? Eu tô curioso para saber como é que foi destruído toda aquela... que é um palácio, na verdade, aquilo, né? Eles vão até em outra... um pouco mais afastada ali, do lado de fora, acho que justamente ali da construção, naquela pista ali de treinamento, e um dos outros bruxos ali fazem com que Cirilla, ó, você está querendo provar que você não é apenas uma princesinha? Vai, passa aí por essa sequência de obstáculos, vamos ver se você se vira sozinha. Claro que ela se dá mal porque ainda está no processo ainda de conseguir evoluir um pouco, né, que ela já aprendeu, né, porque a gente pode considerar que também deve ter passado a mesma sequência de dias, ou seja, passou um mês também, que eu quero dizer, né? Se para Yennefer passou um mês até ela chegar a Aretusa, deve estar em torno disso também, porque é outra coisa também diferenciada aqui nessa nova forma narrativa. Se a história toda está baseada na sequência de 5 livros, então a gente não tem mais aqueles pulos no tempo, ou seja, a história de Geralt, Yennefer e Cirilla está tudo na mesma época. Antes tinha variação de 20 anos, de 5 anos, era uma sandice total quando você começava a prestar atenção nisso, né? Porque se você não se tocasse, podia pensar que estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas não estava. O que era bem legal também quando a gente tem essa consciência, mas agora não, é tudo corrido. E se passou então um mês para Yennefer, passou um mês também para Geralt e Cirilla. Por isso que também ela já consegue ficar um pouco ali, ainda viva, né, inteira, ou mais ou menos, na pista de obstáculos. Mas enfim, ela não consegue muito. E depois, aí sim tem aquela sequência onde o Geralt dá uma cutucada, né, fala que é aquelas coisas que você está sentindo, né. Eles vão então lá para uma parte de floresta e dão de cara com o bichinho lá que acabou matando o Eskel. Aliás, falando nele, né, tem uma sequência bastante interessante, né, que Geralt e o Vizimir, eles vão para uma caverna e levam o corpo do Eskel, depois que tirou toda a parte de árvore, né, em volta dele. E, caramba, eles oferecem o corpo para os lobos. Coisa curiosa. Um ritual fúnebre bem interessante, parecia que só aquela homenagem que eles fizeram lá com a medalha colocada naquela árvore, ali no meio do salão da escola, era o suficiente, mas não, ainda tinha essa parte mais forte, né, de levar o corpo para os lobos comerem. Que coisa, porque só pode ser isso, né? Dá a entender, né? Uma cena que não precisa de explicação, você compreende fácil. Mas enfim, voltando então para a cena lá, onde o bicho árvore aparece mais uma vez, né? O Geralt provavelmente vai conseguir liquidar aquilo, né? Mas como é que o bicho chegou até ali, a escola, né? E depois, aí na coisa mais maluca, aparece aquela coisa, parece uma centopeia, né? E mata a árvore. O que é mais esquisito ainda, né? Porque de onde veio esse segundo bicho? Essa segunda besta? E depois persegue a Ciri num outro local, né? E a gente percebe algo bastante interessante, quando ela está bastante encurralada ali, né? Naquela fenda ali das rochas. É curioso, o bicho ele não ataca ela imediatamente, demora, né? Sabe? Quando a gente percebe, por que ele está demorando para atacar? Porque numa cena normal de ação, ele atacaria e ela conseguiria se desvencilhar. Até provando, por exemplo, pra gente que está acompanhando a série, não, ela já está aprendendo a se virar como bruxa, ou seja, está começando a ser safa. Mesmo que ela não tenha uma arma, uma espada, ela já consegue, pelo menos, se esquivar de golpes. Mas por que o texto não enfatizou isso pra gente? Seria uma boa oportunidade. Não, preferiu apenas deixar ela completamente ali indefesa, bem no limite ali daquele rasgo ali no barranco, né? Deixar ela totalmente ali coladinha e o bicho olhando para ela e não atacando. Por que ele não atacou? Isso que é interessante. O Geralt demorou um pouquinho para aparecer. Depois, claro, ele foi rasgando o bicho por trás e depois o decapitou. Mas esse momento de parada, isso vende alguma coisa pra gente com certeza. Mas o que? Eu realmente não sei.
Bom, na verdade não foi esse o final aqui do episódio, não é que deu o gancho realmente foi Yennefer livrar lá o prisioneiro Nilfgaardiano, né? O que vai acontecer dessa junção dos dois, levando em consideração que ela não tem mais poder nenhum. Ele vai demorar para perceber isso ou não? Vai ser bastante, realmente, um livro aberto, podemos colocar assim. Um bom gancho. Termina o episódio de uma maneira bastante instigante, a gente fica pensando. Aliás, os dois últimos, né, foi baseado totalmente nela. Os perrengues de Yennefer. Bom, portanto aqui para esse terceiro episódio da segunda temporada de The Witcher, eu atribuo 4 asteriscos. Eu acho que ainda não chegou aquele momento onde a gente fala, uau, que episódio sensacional, ou quase lá. Ele ficou devendo um pouquinho, até por causa dessa sensação que a gente ainda precisa acostumar que não temos mais uma história fechada. A gente tem que meio que relaxar e curtir as tensões sendo aumentadas pouco a pouco. Bom, o próximo episódio já é o quarto, e então vai encerrar a primeira metade então aqui da segunda temporada. Será que teremos uma coisa mais já bem definida, onde teremos uma espécie de bom gancho para a gente então ficar na expectativa da segunda metade conclusiva aqui da segunda temporada? Será que sim ou será que não? Bom, a gente descobre amanhã quando a gente analisar então o quarto episódio. É isso.